dia, bom dia! Vamos começar hoje mais uma live aqui da Conexão com o Amor. Hoje o nosso tema é polaridades, como dançar essa dança, como viver um mundo de luz e de sombra, que é o mundo que a gente vive hoje, né? Hoje a gente está aqui encarnado, hoje a gente está aqui vivendo na matéria. E isso causa muitas contradições e a gente aprende pouco sobre isso na escola, aprende pouco sobre isso nos espaços que a gente está. Então, eu pedi muita inspiração hoje para falar sobre esse tema, que é um tema existencial, muito necessário e ao mesmo tempo um tanto complexo, né, para nossa realidade. A gente quer caminhar para um sentido de certeza, para um sentido de acerto, que na essência, se a gente for ampliando a consciência, a gente entende que a gente quer ir para o caminho da unidade. Só que quando a consciência ainda está muito mergulhada na sombra, acaba indo para uma inflexibilidade, para uma sensação de que só existe um caminho certo e o outro caminho está errado. Então a gente vai para um lugar de rigidez e de autocobrança, de crítica e de sofrimento também, porque a gente fica mergulhado numa ilusão. Então vamos avançar um pouquinho nessa compreensão? Deixar a musiquinha tocando ali baixinho pra eu ouvir. Tirar uma cartinha primeiro, ó. Aqui já saiu no final a confiança. Ai, ai. Vamos ficar com ela, né? Confiança. Ela tá aqui, a última do baralho. Vamos ficar com essa cartinha aqui que eu senti ela. Saber quem você é e reconhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução, em cada dificuldade uma possibilidade, é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si é confiar. Confiança é dar o primeiro passo. Confiança é continuar. Que lindo, né? Veio tanto essa cartinha da confiança, o trabalho da conexão com o amor, ele dialoga muito com esse sentido de confiança. Confiança na vida, confiança em si, confiança no fluxo, confiança no mais, confiança na sabedoria que tem em tudo. Confiança em algo que a gente não consegue entender, mas que a gente consegue sentir, que é o próprio pulsar da vida, a força da vida. Muitas vezes chamada de Deus, mas a gente pode pensar, né? A gente pode ampliar um pouco essa visão. Porque quando a gente fala de Deus, muitas vezes aqui no Ocidente já está carregado de diversos conceitos religiosos, né? De religiões várias, não só as mais cristãs, né? Mas todas, muitas religiões. E um conceito do que é Deus, do que é amor, do que é presença. E a gente acaba criando muitas separações e muitos julgamentos. E a gente está tentando aqui caminhar para um sentido de unidade. Agora, se a gente simplificar e trouxer o pulsar da vida dentro de nós, sentir a presença da vida, que é esse lugar onde você flui, onde você sorri, onde você se motiva, onde você tem força para continuar, onde você acredita no bom, onde você acredita no outro, onde você serve. Quando você está permeado de vida, é isso que você sente. E a gente pode se permear de vida, a gente pode optar por esse caminho de mais vida diariamente. A gente pode ir saindo das identificações com as nossas sombras, com os nossos padrões, com as nossas questões familiares, com as questões sociais. A gente pode criar um novo mundo mesmo permeado desse outro mundo. E é isso que está acontecendo. Não é que um seja melhor, que um seja pior. É porque a gente está caminhando para um sentido de mais vida, para a gente se relacionar mais com a vida e as nossas ações estarem mais motivadas pela própria vida dentro de nós, pelo pulsar da vida, por essa vontade de expandir, de contribuir, de crescer, de viver ações mais amorosas, mais cooperativas, mais empolgadas, mais milagrosas, porque acontecem muitos milagres quando a gente vai abrindo espaço para a vida. Menos controle, mais fluxo, né? Menos dor e mais amor, menos falta e mais abundância, menos rigidez e mais flexibilidade, menos apego e mais liberdade, mais disponibilidade para viver as experiências. Esse é o nosso mundo dual. E a gente pode sintonizar o nosso coração em uma perspectiva mais sombra ou mais luz.
Então, vamos começar com esse tema. Eu acho que aqui é uma chave existencial. Eu falo muito disso nos meus conteúdos. Aqui na Conexão com Amor, a gente tem 3 caminhos. A gente primeiro tem o caminho da conexão, a gente tem o caminho da confiança e a gente tem o caminho da coragem. São 3 Cs que a gente fala, para a gente trazer para o mundo uma nova realidade. Então aqui a proposta é a gente aprender a repolarizar, a sintonizar o nosso coração com a vida, com a essência de puro amor incondicional, confiar nela, entender que ela é maior, que ela extrapola o nosso corpo, mas que ela também é o nosso corpo, que ela também é a vida em nós, deixar ela assumir mais o comando, se render a esse comando, que é a energia da confiança, da humildade, e agir no mundo, construindo as ações, construindo algo que esteja alinhado com esse poder dentro de nós. Isso é o princípio, que é o caminho da conexão com o amor. Ai, que lindo que ficou, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Tem a mandala. Ai, deixa eu pegar aqui. Tudo bom, Léo? Seja bem-vinda. Peraí. Olha que delícia, Léo. Você que acompanhou um pouquinho dessa história. A gente tem aqui, ó. Não estava aparecendo? Ah, deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, então, peraí. Vamos ver se a gente manda aqui para algumas pessoas. Que talvez não apareceu também, né? Deixa eu abrir aqui. A Léo acompanhou aqui, né, esses princípios da conexão com o amor nascendo. Tão bonito esse processo. Eu tava uma vez num stories, eu tava fazendo um stories, e aí eu comecei a sentir esse conteúdo. E aí eu parei para escrever. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Espera aí, só chamar aqui, fazer esse exercício aqui de convidar algumas pessoas que tem a ver aqui com o nosso trabalho, né? Ai, é tanta mulher, eu olho pra todo mundo, eu acho todo mundo tão necessário, tão importante. Espera aí só um pouquinho. Aí, mais um pouquinho, mais algumas amadas aqui, depois elas veem, elas também se sentem convidadas a assistir, seja naquele momento ou no próximo momento, né? Acho que é muito importante também a gente fazer esse movimento da partilha. Pronto. Pronto, mandei. Vamos lá. Aqui, ó, aqui é uma imagem que a gente gerou com o caminho da conexão com o amor, que tem a ver com essas 3, são essas 3 frentes: confiança, coragem e conexão, confiança e coragem. E aqui o caminho, que é esse sentido, que a vida é maior, eu reconheço a vida em mim, a vida é maior do que eu, a vida passa por mim. Tem uma moça que eu fui agora no nosso evento, ela deixou um recado tão bonito, ela deixou um depoimento tão bonito lá. E nesse depoimento, ela falava assim, que ela se viu como uma árvore grande, e foi a primeira vez que ela se viu árvore, que ela deixou de se ver galho. E aqui tem muito a ver com esse princípio, a vida é maior, porque preste atenção, vem sempre no leito de um rio, ou sobre o rio ou sobre o mar, né? Tem uma outra analogia que se faz. Se a gente for pensar na árvore, a gente passa a vida inteira achando que a gente é um galho, que a gente é uma pessoa solta no mundo, e que a gente precisa de dar conta de tudo. A gente precisa ser suficiente, a gente precisa ser bonita, a gente tem que ser corajosa, a gente tem que criar os filhos, a gente tem que conseguir. Isso é um peso muito grande, para nós, para nossa vida. E quando essa conexão acontece dentro com a vida, quando eu entendo que esse galho, sim, eu sou um galho, eu sou uma manifestação da vida aqui, mas esse galho está conectado com uma estrutura maior, ele está conectado com uma presença maior do que eu, que me nutre. E se eu me abro para essa nutrição, se eu me abro para essa percepção, eu começo a me sentir mais flexível, mais relaxada, mais amada, mais protegida, mais segura no mundo. Tudo bom, Lu? Seja bem-vinda, amada. Eliana, seja bem-vinda também. Então, isso é uma conexão dentro. A vida é maior.
Isso é um princípio da conexão com o amor que tem a ver com esse sentido de conexão e também de humildade. Eu sinto e reconheço a vida. A vida é sinônimo de amor. Tudo que me leva ao amor me leva à sensação de que eu sou vida. Ai, Jade, acabei de contar da história da árvore e do galho. Ai, que bom que você entrou, meu amor. Vamos lá. A vida é sinônimo de amor. O que isso significa? Tudo que me leva a sentir mais vida me leva a perceber mais o amor. Porque o amor incondicional, ele é a essência da vida. Então, quando eu tô nesse lugar, né? Eu sou o galho ali, aquela pontinha, ou eu sou a gotinha do oceano. Eu percebo eu percebo de forma limitada. Quando eu amplio para a sensação maior, eu percebo de uma forma mais expandida. E tudo que me faz perceber essa expansão dentro, me faz sentir mais a vida, me faz me sentir mais árvore e menos galho. Então, o que você sente, o que você faz que te leva para essa expansão? Isso já faz parte dessa repolarização interna. E aqui eu quero contar para vocês um processo existencial que vale muito a pena vocês entenderem como acontece, né? E começar a repolarizar os pensamentos para agir dessa forma. Daqui a pouco eu volto nisso. A vida é fluxo, então eu permito que a vida passe por mim, não sou eu que controlo, é a vida que atravessa o meu corpo. Preste atenção, a gente como um rio. Então é como se eu fosse o leito de um rio e o rio passa, a água pura é a própria essência da vida. E nessa essência vão passar galhos, vão passar, né, lugares mais apertadinhos, lugares mais amplos, mas essa essência ela passa por mim. E quanto mais eu deixo ela passar, mais eu fluo, porque a gente fica tentando fazer bolinhas, fica tentando encontrar lugares de proteção, aquele lugar que eu vou me sentir seguro e amado. Isso é fazer uma poça. Tem um texto meu que veio, a sua natureza não é de poça, é de oceano. E o rio, ele corre para o oceano, porque a natureza do rio, a essência do rio é a essência do oceano. Ele vai de volta para casa. Como o galho está na árvore, ele não está sozinho no mundo. Então, ele percorre o caminho até o oceano. Então, você é o próprio oceano e a vida é fluxo. Então, precisa de deixá-la fluir. Várias coisas paralisam esse fluir. Quando a gente sofre, quando a gente nasce, foi um texto que veio agora, vou deixar lá no grupo da Conexão com Amor, tá? Esse texto, ele tem a ver com esse fluxo de vida, disposição para o amor, é o nome do texto. Quando a gente nasce aqui na Terra, a gente nasce muito conectada com a essência, embora já venha memórias existenciais ele desde o útero, a gente nasce muito conectada com esse sentido de vida. Então a criança sorri, a criança pula, a criança, né, ela vai aprendendo lá a meia flor no cabelo. Ah, obrigada. Obrigada, Léo. Ela tá disposta a aprender. Ela dá os passinhos, ela cai, levanta, ela nem se preocupa com a queda, ela simplesmente vai. Então ela tá disposta, ela tá mais liberta, ela tá mais nesse fluxo de vida. Ela não tá se importando com as quedas, ela quer viver, ela quer experimentar, ela quer aprender. A criança é muito ávida para isso. E a gente vai aprendendo diversas coisas no nosso dia a dia, a gente vai sendo moldado, né? A gente vai sendo moldado. As nossas crenças familiares, as dores que já começam a aparecer ali. Quando você sai da barriga da mãe, já começa a dor da rejeição, a dor da separação. Eu já me sinto ali desconectada da árvore. Eu sou o galho que de repente me senti sozinho no mundo. E aí começa esse processo, né, de reconexão com a vida fora da barriga da minha mãe. Então aqui já começa um monte de questões. E você começa a ter memórias, você começa a ter o bullying na escola, né, as memórias sociais, o sorriso que você sorriu e a pessoa, né, falou, o estar em palco, em público e a pessoa criticou alguma coisa, se sentiu humilhado, traído, maltratado, não visto. Aqui uma série de coisas que acontecem que nos levam a criar diversas resistências ao fluxo de vida. Então a gente vai literalmente se travando, a gente vai literalmente se reconectando mais, se identificando mais com um espaço muito limitado, muito preso, muito fora do fluxo. Isso é extremamente desafiador, porque tem cenas que elas não vêm só dessa existência, elas vêm de um percurso existencial, que elas vêm de uma camada mais profunda,
que elas vêm de um comportamento ancestral. São dores que não foram curadas, são dores que não foram liberadas, são crenças, né? A mulher é isso, o homem é aquilo, a mulher pode isso, o homem pode aquilo, o dinheiro, a matéria, a espiritualidade, né? O sistema, enfim, a gente tem um conjunto de bloqueios. Então, a gente liberar, quanto mais a gente consegue liberar, a gente consegue mais fluir. Quanto mais a gente consegue realinhar. Não tem o exercício da criança interior? Deixa eu pegar aqui a criança interior aqui. Tem uma série agora que chama Uma Nova Mulher, a 3ª temporada. É muito legal, ela faz muito esses exercícios da criança interior. Vale a pena ver, vale a pena ver. Ó, a criança quando ela tá cheia de memórias de dor, ela tá assim, ó. Pode observar que quando você tá com medo, a imagem que vem é uma imagem de você encolhida. A criança tá assim, ó, encolhidinha, ó. Ela tá assim, encolhidinha, ela não pode aparecer, ela tem medo, ela tá, né, travada aqui. Dentro da gente, a gente tem essas memórias que fazem a gente nos sentir assim. Então, quando eu apareço em público, tem agora uma moça, ela é professora da UNB, e ela falou assim pra mim, eu não gosto de estar em público, aquilo me dá uma sensação muito ruim dentro de mim. Ela tem todas aquelas sensações, né, de passar mal quando tá em público, porque vem memórias, e aí ela se sente assim, ó, acuada, como todos nós. Quando eu estou mais em fluxo, mais conectada com a vida, eu tô mais aberta, liberada para fluir, para ser, para aparecer, para ser quem eu sou, para deixar a vida passar por mim. Então, esse movimento ele é muito importante também. A vida entrega, a vida acontece a partir da entrega. Todo mundo nasceu para entregar algo, para viver algo, para experimentar algo, para curar algo e tudo isso junto. Então você veio para construir algo e nesse caminho você vai iluminando essas sombras, você vai repolarizando num sentido de unidade. Então quando eu aprendo a receber a vida, como é que eu recebo a vida? Quando eu aprendo a sentir o meu coração mais expandido e eu dou mais bola para isso, eu dou mais foco para isso na minha existência. Então, eu entendi que eu gosto de falar, mas eu tenho medo de falar. Só que eu gosto de falar me faz bem. Quando eu consigo falar, eu me sinto expandida. Quando eu consigo atender, quando eu consigo fazer uma arte, quando eu consigo me relacionar com alguém de uma forma mais equilibrada, eu me sinto mais expandida, eu me sinto mais, nossa, uau! É esse uau que eu preciso de buscar e dar mais atenção. Os medos farão parte, mas eles não podem reger a sua vida. Você não pode ser regido pelos medos da sua alma. Eles existem sim, e tem alguns que são muito poderosos, porque você está muito identificada com aquele lugar. Você está é como se não existisse outra forma de você viver. Então eu estou identificada com esse lugar aqui, ó. Eu estou identificada com esse lugar aqui. É isso que acontece. Só que nesse lugar que eu não entrego, nesse lugar que eu não sinto a vida, eu não sinto a dor, né? Eu encolho aqui e não sinto, mas também não sinto o amor. Também não sinto o fluxo da vida. Tô aqui travada. Isso aqui vai começar a me dar ansiedades, medos, sensação de vazio, insegurança, sensação de que eu tô sozinha no mundo, que eu tô sem apoio, que eu tô sem proteção, sensação de que a minha vida não vale a pena, de que a minha expressão não vale a pena, que a minha opinião não vale, sensação de que o meu jeito é errado, o meu jeito colorido é errado, ou o meu jeito sério é errado, as minhas características não são boas, elas não ajudam o mundo. Isso é desconexão com a sua própria vida. Todas as expressões de vida valem a pena. Todas. A sua voz vale a pena. Eu fiz uma roda de mulheres, que foi uma roda, tem algumas pessoas que estavam aqui presentes, né? Eu fiz uma roda de mulheres, foram 22 mulheres. Uma roda que eu faço em parceria com a Rayane, minha parceira, Rayane Castro. Inclusive vai ter outra agora, dia 1º de agosto. Tava uma roda grande, uma roda cheia. E foi maravilhoso essa roda, foi super expansiva pra mim, né? Eu tô ali nesse lugar, eu tô conectada com a vida. E eu sinto essa expansão dentro, e acontecem coisas, e gera um campo ali de transformação, de mudança, é muito bonito. 22 mulheres. E na UNB, eu fiz uma roda agora, terça-feira, que tinham 4 mulheres, 4. Foi ainda mais, não sei se ainda mais, mas foi tão poderosa quanto, ou até mais poderosa. Recebi outro depoimento maravilhoso de uma mulher que estava lá, o tanto que ela sentiu a vida pulsar dentro dela,
o tanto que ela se sentiu viva ali. Ela estava nas duas rodas, essa moça. Ela estava na roda da UNB e estava na roda do Reconectando. Chama Tempo de Presença na UNB. E a gente fica nessa, né? Eu só entrego se tiver alguém olhando. Eu só entrego se tiver tantas pessoas me elogiando, me dando aplauso. Enfim, a gente precisa de sair desses padrões. Toda expressão importa e toda pessoa que está na sua frente importa. Ela é uma representante da vida. Ela é uma pessoa que está ali na sua frente. Você é um representante da vida ali para ela e ela é uma representante da vida para você. No fundo está todo mundo integrado, entende? Então a vida é entrega e a vida é equilíbrio. E aí o equilíbrio ele aparece em tudo. O equilíbrio ele aparece no 50% é receber, eu recebo ar, 50% é soltar, eu solto ar. 50% é me alimentar, é comer, 50% é soltar o que eu como e não serve mais. 50% é me relacionar, é sentir as emoções, e 50% é soltar essas emoções. 50% é construir, realizar, e 50% é soltar o apego àquilo que eu já construí. Então a vida vai sempre te exigir isso, é um equilíbrio. De troca também, 50% é o que ofertar e 50% é o receber da vida. Inclusive, se eu não recebo da vida, eu não consigo ofertar. Eu falo como é que é o nome dele? O Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. É dando que se recebe. Mas Francisco de Assis, a primeira coisa que ele fazia era se conectar com o divino, para ele ter o que dar. Primeiro, ele se conectava com a vida, para ele ter o que dar. Ele se preenchia de vida, para ele ter o que dar. Se você ficar dando sem ter recebido, você entrou em desequilíbrio. Você não consegue. Você precisa de receber amor para você dar amor. Nesse lugar aqui, eu estou exigindo amor. Eu estou criticando. Eu estou pedindo. Eu estou exigindo. Eu estou com medo ou eu estou com raiva? Nesse lugar aqui. Quando eu expando, quando eu passo a perdoar a vida, a sentir a vida, a me render à vida, por mais que eu não entenda, mas eu acredito, ela é maior do que eu. Se eu tô aqui, é porque eu preciso de aprender algo, porque eu preciso de ensinar algo, porque eu preciso de avançar. Aí sim, aí você vai repolarizando, você vai colocando o sol no centro da sua vida. Então esses princípios da conexão com o amor, deixa eu pegar aqui. Eles são sobre isso. Eles são sobre esse caminho de conexão, confiança e coragem. Coragem para entregar. São 5 princípios que vieram canalizados, eles estão aqui também nessa mandala, ficou bem bonitinha a mandala, depois eu mostro pra vocês. Aqui na verdade tá faltando uma mandalinha, essa imagem aqui tem que ser... A gente tá melhorando, né, essa imagem pra ela ficar mais fidedigna ao que a gente quer. Enfim, a gente falou aqui dos 5 princípios pra gente falar sobre isso. Existe uma lei, existe um lugar... Primeira coisa que você precisa de entender, o mundo é dual. A gente está em um mundo dual. Neste mundo existe luz e sombra. Existem homem e mulher, pequeno e grande, feio e bonito, alto e baixo, amor e dor, tristeza e alegria, fluxo e trava. Tudo tem uma polaridade. Então a primeira coisa que você precisa de entender, a gente vive no mundo de sombra e a polaridade existe. Segundo ponto, não adianta brigar com a polaridade, não adianta esconder, negar, fingir que não existe a polaridade, ficar com raiva dela, não adianta. O seu papel é integrar as polaridades à medida que você caminha e você se direciona pelo sol, pelo caminho do mais, pelo caminho do expandir. Repolarizando isso dentro, você consegue iluminando sombras. E aí é onde eu ia falar do fluxo para vocês continuar. Se eu tenho eu tenho uma memória de dor, né? Eu estou falando em público e ao falar em público eu sinto uma série de questões, eu sinto medo de falar errado, eu sinto medo das pessoas me atacarem, eu sinto medo de ser ferida, eu sinto um pânico. Muitas vezes eu nem sei porquê, mas eu sinto e aí eu evito falar em público. Eu evito sorrir, eu evito colocar uma roupa colorida, eu evito soltar meu cabelo, eu evito um monte de coisa. Tem uma moça que eu atendi que ela é maravilhosa. Ela teve uma transformação tão linda porque ela vestia só roupa cinza e preta, bem escura, bem assim pra dentro mesmo, né? Nada contra o preto, eu só tô falando que é uma cor, né, que
denota menos essa vivacidade, assim. E ela tinha o cabelo amarrado, ela amarrava o cabelo assim e ficava, né? E ela não usava batom, brinco, não pintava a unha, nada. Ela ficava bem apagada mesmo. E ela hoje, ela só usa vestido assim, ela só usa esse tipo de vestido colorido. Eu nunca mais vi ela sem vestido. Eu até falei, nossa, como você... Ela falou assim, eu sempre gostei de vestido, só que eu não me permitia, porque eu me desconectei desse lugar, mas eu lembrei que eu sempre gostei de vestido. E ela usava, aí hoje ela usa vestido, cabelo solto, ela usa batom, ela usa brinco, ela tá assim super expandida. Foi muito interessante, porque representa muito essa conexão, essa reconexão. Então, pensando nisso, vamos pegar, eu tenho esse medo de falar em público, só que eu amo falar, eu amo me comunicar. Todo mundo que tem muito medo, o medo, ele também esconde um revelar da sua luz, um revelar daquilo que você precisa de fazer, um revelar do seu dom. Então, é muito comum pessoas que têm medo de falar em público, elas precisarem de falar, elas precisarem de estar em espaço de fala, elas precisarem de ser professoras, de ser artistas, de ser terapeutas, de ser palestrantes, enfim. Ela tem uma vontade interna de falar. Essa conexão com a sua vontade interna, o Ilumine-se, que é o que eu falei para vocês, um caminho de autoconhecimento, ele é uma imersão de autoconhecimento existencial. Foi ele que me ajudou a me reconectar com esse lugar. Porque eu era essa pessoa que tinha medo de falar, que tinha medo de estar em público, que tinha medo da opinião não ser boa, que tinha medo de falar sobre espiritualidade, sobre as coisas que eu amo, que eu acredito, que eu sinto dentro de mim. Eu era exatamente essa pessoa e eu atendo muitas pessoas que têm esse padrão. Porque todo mundo que está aqui na Conexão com o Amor, todo mundo que se interessa por esse conteúdo, são pessoas que querem viver mais alinhadas com a vida. São pessoas que querem sentir e expressar. São pessoas que têm o desejo de expressar algo mais genuíno para o mundo, de estar em um lugar de mais essência. Então, todo mundo aqui tem um papel com expressão. Todo mundo aqui tem uma reconexão, tem uma... Como é que a gente fala, gente? Uma cura em relação à expressão, em relação a ser, em relação à opção própria de quem você é. Então, eu entendi isso, que eu preciso de falar. E que eu não quero mais ficar travada, eu não quero mais ficar escondida, eu não quero mais deixar de sorrir. Eu entendi isso. E aí, eu caminho nessa direção, é esse lugar. Eu entendi que quando eu consigo falar, eu sinto uma expansão dentro de mim. Eu sinto um lugar de que, ai, é isso. Quando eu consigo atender, quando eu consigo fazer, quando eu consigo sorrir, quando eu consigo me expressar, enfim, aqui tem muitas variações. Mas quando eu consigo me posicionar e ser, eu sinto essa expansão. Você precisa de ir para esse caminho. Esse é o caminho do sol. Esse é o caminho do sol. É você caminhar na direção daquilo que é luz na sua vida, que te expande. Só que, gente, lembra, a gente vive no mundo dual. E o nosso papel é integrar sombras, é caminhar entre contrários e repolarizar em amor. Porque amor é o fluxo da vida. A vida é maior. O fluxo da vida, o fluxo da água ali, ele é puxado para o mar. O que leva ele para o mar, você pode pensar que é a frequência do amor incondicional. Ele quer se integrar no mar, o rio, ele corre em direção ao mar. Todos os rios correm em direção ao mar, porque ele quer se integrar no mar. Porque ali é a fonte de amor, é a fonte primordial, é a fonte de vida, é o amor incondicional. E nós também, nós somos natureza. Nós caminhamos para a integração com a frequência da vida. Então pensa, se o meu papel é falar, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho raivas, eu tenho culpas, tem um monte de coisa. A gente nem sabe disso no início, mas aí você vai aprofundando, você vai vendo. Se eu ficar identificada com o medo, eu não saio do lugar. Eu fico naquele lugarzinho aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Se eu ficar identificada com o medo. O que eu faço? Entendi que eu tô com medo de falar, né? Se esse medo tá muito forte a ponto de não conseguir falar nada, aí você precisa de trabalhar, precisa de uma terapia, precisa de algo que te ajude a se desconectar um pouco daquele medo para você conseguir dar o passo. Mas dê o passo em direção à luz, né? Como eu fiz? Eu conto pra vocês sempre aqui. Eu comecei a fazer lives. Quando eu entendi que eu precisava de falar, que eu gostava de falar, eu gosto de falar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito protagonista nos cenários onde eu estou.
E eu não era assim, eu queria ficar escondida. Só que aquilo tava me doendo, eu tava com hipotiroidismo, eu tava com dor no estômago, muita dor no estômago, aquilo tava me corroendo por dentro. E aí eu fiz uma sequência de lives, eu coloquei, depois de eu ter feito, eu fiz o processo do Ilumine-se, eu fiz uma série de procedimentos de autoconhecimento que me deu aquela certeza de que eu precisava de caminhar na direção do meu sol. Eu conectei isso dentro. Essa é a mágica, porque quando você se conecta com o sol, ele é muito mais poderoso do que a sombra. Ele é vibrante, ele é apaixonante, ele é encantador. E você quer estar naquele lugar. Quando você se conecta com o mar, você fala, caramba, eu quero ir pro mar, eu quero, né? Eu quero pulsar em direção ao mar. Essa percepção a gente precisa de trazer para dentro da gente. E quando eu me conecto com isso, pronto. Aí eu falei o seguinte, já sei. Eu vou fazer uma sequência de lives. Eu chamei 4 pessoas na época para fazer lives comigo. E aí, quando eu me comprometo com o outro, eu tenho mais facilidade de cumprir, né? Mais do que comigo. É algo que eu ainda tô vencendo. Mas com o outro já tá resolvido. Quando eu me comprometo com o outro, aí eu consigo ir. Então, eu anunciei as lives e eu chamei as pessoas, marquei data, horário, tal. Isso em 2021 ainda. Final de 2021. Ou foi 2022? Foi final de 2021, eu acho. Foi ainda no curso lá atrás, ainda no curso do meu chamado divino. E aí, o que eu fiz? Quando eu fazia as lives, eu tava morrendo de medo. Mas ali, é como se eu bloqueasse um pouco o medo e me conectasse com o poder de falar. E aí eu falava ali. Aí um processo de ir limpando aquelas habilidades, né? De ir melhorando aquelas habilidades, de ir expandindo aquelas habilidades. Comecei a falar. Quando acabava a live, eu chorava, todo aquele medo, todo aquele pavor. Fazia EFT, que é uma técnica, né? De liberação emocional, assim, nos tappings. Tem lives aqui minhas sobre EFT, acho. Ho'oponopono, enfim. Usei ferramentas que me auxiliassem. E a meditação diária. Fui usando ferramentas. E fui trazendo aquilo, né? E fui soltando. Eu deixava liberar. E uma coisa que eu aprendi. Quando eu deixo passar, eu tô com muito medo. Quando eu deixo aquele medo passar, ele diminui. Tô com muita raiva, muita tristeza. Quando eu deixo aquela tristeza passar, ela diminui. Então, aqui cabe no lugar de que a vida é fluxo. Então, eu comecei a deixar passar. Todos os dias de manhã eu fazia EFT, fazia Ho'oponopono, fazia meditação, fazia um monte de coisa para liberar aquela carga emocional. E fui, aos poucos, reconstruindo fora. Fui me reposicionando, fui me criando associações. Era interessante que toda mulher que eu convidava para estar comigo acabava rolando um desentendimento com aquela mulher. Então eu entendi que ali também tinha um ponto de cura com a irmandade, com a confiança, com esse lugar de reconectar com o feminino. Então, mas eu fui dando os passos e fui soltando. E eu tô contando isso para dizer que é isso que você precisa de fazer. Não é você se travar diante do seu medo. Lembra, é polar, é polarizado. Então, é medo, o medo tá aqui e o fluxo tá aqui, ó, o amor tá aqui. Eu preciso de me desidentificar com o medo aqui tão forte e entender que eu sou o sol, eu sou o fluxo, eu não sou o medo. Eu sou frequência de amor incondicional. E aí eu vou me identificando com essa frequência e no meu caso, falar, ele me conectava com a expansão. O que te conecta com a expansão? Falar, abraçar, estar junto, estar em parceria com outras mulheres, tudo isso me expandia, mas tudo isso também me causava muito medo, muita sensação de dor, sensação de injustiça, sensação de traição, passei por tudo, tanto que eu enumerei esses padrões, enumerei os padrões relacionados à confiança, relacionados à coragem e relacionados à conexão, fui enumerando. O contrário da conexão é a rejeição. Se você não está conectado com a sua luz, você está rejeitando a sua luz. Se você está extremamente conectado com a sua sombra, com o seu medo, com a sua dor, com a sua falta, você está desconectado da sua luz. Você está rejeitando a sua luz. O principal dor da confiança, da energia da confiança, é a traição. É o medo de ser traído, de ser enganado. O medo de não estar suficiente para aquilo. Então, vou acabar me sendo traída no meio do caminho. Alguém vai descobrir a síndrome do impostor, né? Alguém vai descobrir que eu não sou boa o bastante. Alguém vai descobrir que eu não sirvo. Eu vou ser traída, eu vou ser enganada, eu vou ser abandonada no meio da estrada.
Essas traições, elas acontecem de muita forma, não é só entre homem e mulher. Acontece a traição à sua fala, a traição ao seu projeto, a traição à sua expressão de mais luz, a traição aos seus textos, à sua poesia, à sua arte. Muita energia de traição aqui, que é o oposto da confiança, é o polar da confiança. E o polar, que é a polaridade da coragem, é a anulação. É eu ficar travada, eu ficar parada, eu ficar assim. Agora eu pergunto, que foi uma frase que veio várias vezes para mim. Ao que te serve ficar assim? Ao que serve o mundo você ficar assim? Ao que serve o mundo você ser um projeto de flor que não brota, que não floresce? Ao que serve o mundo você ser uma mangueira que não dá manga? Ao que serve o mundo você ser uma mulher que não traz conexão para o mundo? Ao que serve você ter voz se você não fala? Entende? Só que eu preciso de topar esse caminho, eu preciso de topar trilhar esse caminho. Porque muitos de nós, primeiro, a gente nem sabe que existe esse caminho. Segundo, quem sabe muitas vezes não topa ir além, porque não quer enfrentar a dor, não quer enfrentar o medo, não quer dizer que tem raiva, que tem inveja, que compara, que tem insegurança. Todos nós temos isso no nosso canal. A gente tem raiva, medo, insegurança, culpa, inveja. A gente trai, a gente rejeita, a gente maltrata. Todas nós. Só que eu não quero assumir essa parte minha. Por quê? Porque eu aprendi que eu preciso de ser boa. E mesmo me sentindo não boa dentro, eu não posso demonstrar isso fora. Então é melhor eu ficar dentro de mim. É melhor eu ficar incrustada dentro de mim. Eu aprendi que eu não sou boa o suficiente. A minha fala não tá boa, então é melhor eu não falar. Eu aprendi que a minha voz, o meu canto, a minha música, a minha poesia, a minha terapia não é boa o suficiente. Então é melhor eu travar. É melhor eu não fazer. Olha pra você ver que associação mais cruel que a gente faz. Isso é cruel. Isso é muito cruel. E a gente não tem humildade, porque a energia da humildade é que ela vai trazer para nós aquele lugar de que eu sou filha da vida. A vida é maior do que eu. Se eu sou filha da vida, eu vim cooperar com a vida, porque é uma lei universal. Tudo na natureza coopera com o outro. O sol nasceu, o sol é sol para o outro. A água é água para o outro. A flor é flor para o outro. A gente expande, a gente brota dentro da gente para cooperar com a natureza. Mas se eu entendo que o que eu sou não vale a pena, eu me guardo dentro de mim e eu não coopero com a natureza. Então eu não sinto o pulsar da vida dentro de mim. Eu não sinto a força da vida dentro de mim. E nesse lugar eu vou me sentir vazia, eu vou me sentir o galho separado da árvore. Eu não sinto a potência da vida que eu sou. Eu vou me sentir um fiozinho de rio, foi uma imagem que eu vi. Um fiozinho de rio, eu era um fiozinho desse rio. É como se ele fosse uma linhazinha de rio só, passando ali pela terra, ainda muito fraquinho. Aí, de repente, num clarão, ele encontra o Rio Grande. Aí o rio faz assim, pá! Aí quando ele encontra o Rio Grande, ele se torna aquele Rio Grande. Eu senti essa sensação dentro de mim, vi essa visualização. Se eu não assumo a vida que eu sou, se eu não olho para as sombras com mais humildade, se eu não tenho humildade para aprender sobre as minhas próprias habilidades, aprender a colocá-las no mundo, eu não cresço, eu não contribuo, eu não realizo as forças do meu espírito, que é crescer, contribuir, expandir para o mundo. Então eu me torno essa pessoa. E nesse lugar, sim, tem tristeza, tem dor, tem isolamento, né? Sensação de não apoio. Ela tá fechada pra vida. Ela tá fechada pra tudo. Tem um monte de pessoa que é ao redor, mas ela não consegue ver. Porque ela tá enclausurada na dor dela. Então, se a gente tem um pouquinho mais de humildade para reconhecer o que a gente é, qual a habilidade que a gente tem, e para reconhecer o que a gente precisa de avançar, as lições que a gente precisa de aprender. Eu me comparo muito com outras mulheres, então eu preciso de trazer a frequência do meu poder próprio, da minha autoimagem, do amor, da valorização por mim.
Eu tenho que trazer a frequência da humildade, da confiança naquilo que eu sou. Eu tenho inveja, eu sinto inveja por outras mulheres, pelo que o outro fez. Quando eu vejo o outro dando certo, quando eu vejo o outro fazendo dinheiro, quando eu vejo o outro avançando, eu sinto inveja dentro de mim, eu me sinto pequenininha, eu me sinto encolhidinha. É só repolarizar. É só repolarizar para a energia da admiração. A admiração é a polaridade da inveja. Então, você vai começar a dizer: uau, que bom que tem pessoas que estão me mostrando o caminho. Que bom que tem pessoas que estão me dizendo que é possível fazer. Que bom que tem pessoas que estão fazendo para eu saber que eu também posso. Porque se uma pessoa fez, você também pode. É a frase de Jesus. Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Ele já fez, ele já deu o exemplo. Agora é a gente se reconectar, a gente se conectar com aquilo, que é conectar com o sol, com o seu sonho divino, com a sua imagem de mais luz. Qual a imagem que você tem de você? É a imagem de uma quequinha, né? Uma moça falou assim: eu me sinto um cocô. Quem não se sente assim, né? Às vezes. Mas qual a imagem que você tem de você? É de uma pessoa pequenininha, uma pessoa menorzinha, uma pessoa que não tem capacidade? Ou é uma imagem expandida, uma imagem de sol? Eu troco essas imagens todos os dias de manhã, quando eu venho para minha meditação. Eu me vejo um sol. E eu fui abrindo isso dentro de mim, porque eu me via exatamente assim, ó. Exatamente assim. E todas as vezes que eu tô assim, eu vou lá e entro naquela sensação. O porquê que eu tô sentindo isso? E eu deixo aquilo passar. Pego na minha mão, que é a cena lá da criança ferida, né? Pego na minha mão e digo: tá tudo bem, Lívia, tá tudo bem, né? Como a gente faz com um filho, como a gente faz com um amigo, tá tudo bem. Foi só uma coisa difícil, mas é só continuar. Você é capaz, você pode, né? Se acalma, aí abraço, acolho, escuto, deixo fluir. Assim a gente lidar com as polaridades. Quem comanda aqui? É uma frase do analista existencial, né? Quem comanda aqui? A minha luz ou a minha sombra? Eu sou comandada pela dor que eu sinto ou eu sou comandada pelo amor que eu sinto? Eu sou comandada pelo sonho que eu vislumbro na minha cabeça ou eu sou comandada pela dura realidade que se apresenta na minha frente? E aqui é sempre uma decisão interna. É sempre uma decisão interna. É sempre uma decisão interna, não importa o que você esteja vivendo. E aqui vem a humildade também, para destrinchar aquilo, para dar passinhos. Se eu tenho um medo muito grande de falar em público, não é uma sessão de Theta Healing que vai me tirar aquele medo completamente. Não é uma sessão de constelação que vai acabar com aquele medo. Não é. A sessão de constelação, a sessão de Theta Healing, a terapia convencional, ela vai te ajudar a perceber que aquilo é um medo, que aquilo é uma dor. E aí você vai dando passos para direção do sol. Você decide optar pelo sol. Eu não vou mais optar pela dor. Eu não vou mais optar pela Lívia que se esconde, que não fala, que não entrega, que não faz. Eu vou optar pela Lívia que fala, pela Lívia que vem, pela Lívia que percebe as coisas, pela Lívia que tem compaixão com o outro. É compaixão isso. A gente entregar aquilo que a gente tem para entregar para o outro é compaixão. É amor em movimento. Eu sentir isso dentro de mim e eu trazer para fora. Imagina se uma flor, uma roseira, ela falar assim: eu não vou mais brotar porque não tem ninguém me olhando. Eu não vou mais brotar porque alguém foi lá e machucou as minhas flores. Eu não vou mais brotar porque cai as pétalas no chão e ninguém olha. Entende? Você vai brotar porque é seu papel brotar. Porque você está olhando para o seu sol. E quando você olha para o seu sol, a vida olha também. As pessoas reconhecem. As pessoas te admiram. Você inspira o outro. E aí é optar pela luz, né? Então, é uma dança na vida. Eu falo que é sempre uma dança. É um terceiro item. Continuar caminhando no sol e abraçando as sombras. Você não vai mais brigar com a sombra. Nem sua, nem do outro. Você vai acolher aquela sombra que está aparecendo e vai falar: quem comanda aqui é o meu sol. A Monja Coen, eu assisti um Reels dela, me veio aqui agora. Ela fala assim, né? Eu não sei se eu já contei em alguma live isso, mas eu achei muito legal esse Reels. Ela fala que tá assim, sentindo uma angústia, né? Uma dor no peito.
aí que ela percebe, assim, ela vai se conectando com aquela angústia, vai falando assim, dona ansiedade, minha velha amiga, tô te vendo aqui. Mais uma vez você tá aqui comigo. Mas agora já te vi e já chega, você pode ir embora. Muito legal, é uma opção pela própria luz. Então, medo, eu tô com medo de falar, tô com medo. Mas eu vou acolhendo aquele medo, vou limpando aquele medo e vou optando pela fala. Comece por onde você pode começar, né? Como é que eu comecei? Com os stories, com as lives, com o Instagram. Pra mim, eu honro muito esse lugar, porque é esse lugar que me deu condição de falar, porque eu não podia falar dessas coisas aqui pra minha família, começar, eu tenho que falar pro meu marido porque ele precisa, eu tenho que falar pras minhas filhas porque ela precisa, eu tenho que falar no meu trabalho porque eles precisam. Até tive, né, questões assim, mas eu tinha uma consciência de que eu precisava de falar pra quem? Pra vida, eu precisava de entregar pra vida. Então eu comecei a abrir as lives e esse lugar foi muito curativo pra mim, foi muito abençoado, eu sou muito grata a esse espaço aqui. E ao mesmo tempo foi um espaço de eu ir me crescendo, porque a cada live, a cada movimento que eu faço, vai abrindo mais. A cada roda que eu faço, abre uma expansão dentro de mim. Porque nesse lugar eu tô fluindo com a vida. E não estava muito claro no começo o que seria a conexão com o amor, quais seriam os passos, quais seriam os produtos, não estava claro para mim. Mas eu fui dando o passo que eu conseguia dar. Então eu comecei nas lives a falar de conteúdos de autoconhecimento, a falar de coisas que aconteciam. Passou uns 2 anos para eu conseguir fazer uma meditação numa live pública. Passou uns 2 anos, porque eu tinha medo de fazer a meditação. Era um espaço mais íntimo, então eu tinha mais vergonha. Vergonha, como a gente falou nas lives passadas, ela protege a sua pérola, ela protege a sua pedra preciosa. Só que se eu ficar na vergonha, essa pedra preciosa nunca vem para o mundo. Ela fica lá, escondidinha, protegida pela vergonha. Então, esse lugar mais de espiritualidade, mais de conexão, eu tinha mais vergonha dos textos. E tô vencendo isso. E cada passinho que eu dou, eu vou iluminando mais, porque eu sei que a vergonha faz parte, mas ela não me define. Eu olho para o sol, para a entrega. Então, essa é a dança da vida. Essa é a dança da vida. Quanto mais você olhar para o sol e mais integrar tudo, o caminho do amor, ele integra. Não tem como, uma coisa que eu sempre falo também, quando eu vou atender uma pessoa, quando eu vou conversar com alguém, tem pessoas que vêm conversar, mas elas não estão muito prontas ainda para se olhar. Elas ainda estão muito se justificando. Não sei se é o caso aí de vocês, mas acontece até comigo. Quando eu estou me justificando muito, aí eu paro para pensar, o que eu não estou aceitando? Qual é a verdade que eu não quero ver? Né? Tô me justificando demais. Então, tô me protegendo de algo. Tô querendo excluir algo. Aí, eu conversando com uma mulher essa semana, e tudo que eu falava, ela falava assim, não, mas eu não sou assim, não. Eu falava de um medo, de uma, sei lá, e ela falava, não, mas eu não sou assim, não. Não, mas eu até que faço isso direito, olha o que eu faço. Então, é uma mente muito analítica. Ela fica analisando, ela não aceita ainda que ela tem raiva, que ela tem culpa, que ela tem medo, está no outro, mas não está nela. Está no outro, não está nela. Gente, que libertador, liberta a dor. É a gente entender que sim, nós temos raiva, nós temos medo, nós temos inveja, nós temos culpa, nós temos maldade dentro da gente também. Mas que libertador é a gente dar espaço para isso, sabendo que o sol é maior, sabendo que no mais profundo nós somos expressões de amor incondicional. Nós não somos a dor, o medo, a culpa, a raiva, a comparação. A gente pode estar identificado com eles muito forte. Mas se eu olho para o sol, eu olho para mim como algo maior, como força da vida, eu entendo que faz parte os galhos secos, faz parte as transições, faz parte o cocô, mas que eu não sou aquilo, eu sou uma expressão de amor incondicional. E aí essa compaixão vai aumentando dentro da gente, que eu vou integrando essas partes. A dor vai virando expansão, vai virando experiência de vida, vai virando subsídio para servir. A vergonha vai virando expressão, vai virando fala, vai virando voz, vai virando posicionamento. A raiva vai virando criação, vai virando potência, vai virando projeto, vai virando transformação de vida. Olha para você que coisa linda, a tristeza, ela vai se tornando alegria, alegria de sentir, de expandir, de viver. Isso é uma forma de olhar integrada com a vida.
A gente não consegue botar a sombra debaixo do tapete. Ela é frequência, ela fica reverberando no nosso campo. Não adianta, você pode se vestir da forma mais bonita que você quiser. Se dentro do seu coração você se sente feia, você vai precisar cada vez de se arrumar mais, cada vez de consertar uma ruga mais, cada vez de consertar uma gordurinha mais, porque você se sente feia. Entende? É uma percepção dentro. Se eu sinto que eu sou um galinho fora, eu vou ter muito trabalho, eu vou ter muita dor, muita exaustão. Se eu percebo que eu sou o galho conectado a uma fonte maior, tudo se expande. Então, é um caminho de reconexão com o amor. Essa é a proposta. Para você lidar com a polaridade, você precisa de ressintonizar o amor dentro de você. Você precisa de entender o que você faz que te ilumina, o que você faz que te toca. Você precisa de entender que você não é o cocô, que você é uma expressão divina. Você precisa de entregar para o mundo, de brotar, de deixar a água, as emoções acontecerem, a terra te apoiar, o ar, né, te respirar, o sol te iluminar. E todos esses elementos fazem brotar a sua flor, o teu produto, a tua voz, a tua vida. Então, eu recebo a vida e eu transbordo a vida dentro de mim. Eu continuo. Se tem dores no caminho, segura essa. Todos nós temos. Não existe ser humano que não tenha uma dor para ser ressignificada. Não existe ser humano que não exista uma área da vida que é mais travada, que é mais difícil, que precisa de mais luz ali. Às vezes é o profissional, às vezes é o emocional, o relacional, às vezes é o pessoal, às vezes é o existencial. Às vezes é tudo. Então, faz parte do caminho iluminar sombras. É um exercício de compaixão, de reintegração, de repolarização na unidade, no sentido de mais amor. E nesse lugar do coração, tudo cabe. Todas as expressões são importantes. Tudo coopera para a existência. Porque o amor, ele inclui todos os rios. A árvore inclui todos os galhos. Então, é um treino dentro e é um treino fora. Quanto mais eu percebo dentro, mais eu manifesto fora. E nesse caminho, as minhas relações vão ficando melhores. Por quê? Porque eu passo a enxergar o outro também com sua sombra, mas eu passo a enxergar a luz dele mais do que a sombra. Então eu passo a honrar aquele outro, eu passo a agradecer aquele outro, eu passo a permitir que aquele outro entre na minha vida. Eu passo também a dar os limites necessários para a sombra daquele outro, para o ego daquele outro. Porque é como uma criança que precisa de ser educada. Uma criança, você vai abandonar ela porque ela foi mal criada? Não. Você vai abraçar ela, você vai cuidar dela, você vai dizer para ela que não pode ser mal criada. Você vai ensinar ela como não ser mal criada. Assim é com o outro também. Então a gente vai gerando menos julgamento, menos separação e mais inclusão, mais união. Você começa a confiar mais no outro, a confiar mais na vida que passa pelo outro. Então a nutrir ele da própria percepção da vida nele, para que ele vá dando os passos que ele precisa de dar. Você passa a ver as pessoas de uma forma aqui inteira, sem precisar de consertar ninguém. Todo mundo é inteiro. E o inteiro, os galhos fazem parte desse inteiro. E todo mundo tem os recursos necessários para poder curar a sua própria vida, para poder avançar na sua própria vida. Ninguém é quebrado, ninguém é pequeno. Todo mundo é centelha divina, expressão de vida. É uma compreensão que a gente vai tendo dentro quando a gente começa a agir assim com a gente mesma. E a frase que vem, né? O mundo precisa do seu amor. O mundo acontece na entrega. Na verdade, o mundo não precisa do seu amor. O mundo vai ser mundo de qualquer jeito. Mas, porém, todavia, contudo, se você entrega para o mundo, se você se interage, se repolariza com o mundo, você vai brotar e você vai fazer bem para o mundo. Você vai transformar o mundo. O seu mundo interno, o mundo ao seu redor. E muitas transformações fora causam uma transformação. Muitas pessoas se transformando causam uma transformação mais potente fora. Então, dançar entre polaridades. Só acredite no bom, uma frase que vem. Só acredite no bom. Acredite, de fato, repita isso. Eu sou centelha de vida. Eu sou natureza divina. Eu sou expressão da vida. E vá sentindo isso dentro. Vá sentindo isso dentro e vai agindo nessa perspectiva. E as dores que vierem,
encare, olhe para elas, vá profundo nelas. Tem um lugar, acho que é a última coisa que eu vou falar, porque eu já falei bastante. Tem um lugar dentro de mim que é assim, que eu percebi ao longo da minha caminhada. Muitas vezes as ferramentas, elas nos ajudam demais. O EFT ajuda demais, o Ho'oponopono ajuda demais, Theta Healing, enfim, a constelação familiar, tantas ferramentas aí das terapias, a terapia convencional, realmente, de fato, ajuda. Mas transforma muito mais rápido, se você... não estou falando para você parar de fazer isso, estou falando para você incluir espaços que você sinta mais amor, espaços que te expandem a percepção de amor. Isso faz uma mudança celular, porque os campos que a gente gera, eles são magnéticos, eles são frequenciais. O que eu tô sentindo no meu coração, aquilo reverbera pro meu corpo, mesmo que eu não assuma. Então, se eu tô sentindo uma tristeza muito, muito forte dentro, mesmo que eu esteja arrumada e com cara de feliz, o que vai reverberar no meu campo é a tristeza, é dor. Agora, se eu tô sentindo mais amor, se eu tô dando bola pro amor, se eu tô dando bola pra vida, se eu tô parando pra ouvir a vida, o que vai reverberar no meu campo é isso. Então, estejam em campos, em grupos, em trabalhos, em propostas que te expandam essa percepção, em pessoas que já sentem mais que você, que já entendem mais que você, que já alcançaram mais, que já abriram mais o campo que você. Isso gera uma transformação gigantesca no nosso dia a dia. E é essa a proposta das rodas, é essa a proposta do retiro, é estar nesses espaços que eles são propícios energeticamente, de campo, para a gente abrir essas estruturas que às vezes estão muito engessadas, às vezes estão muito densas ali, para a gente crescer juntos, para a gente magnetizar juntos essa proposta de ser mais amor, de sentir mais. E às vezes eu não consigo sentir tão sozinha, né? Eu não consigo sentir tanto dentro. Quando eu tô num espaço desse, aquilo expande. As rodas são isso, os trabalhos que eu frequento são isso. Tem gente que gosta vários tipos de trabalho, mas vá em trabalhos que te expandam, vá em grupos que te expandam, leia livros que te expandam, esteja com pessoas que te expandam. O campo, ele ajuda demais. As pessoas que já fizeram, que já alcançaram mais do que você, admire essas pessoas, honre essas pessoas. São pessoas que estão te ensinando a caminhar, que estão despertando a própria luz que você já é, que você já tem dentro de você, mas que ela está desconectada de você. Então, honre esses espaços, frequente esses espaços, se permita estar neles. Vai ter muita resistência dentro. Olha para a resistência e fala para ela, eu decido continuar. Quem comanda aqui, a minha luz ou a minha sombra? Toda vez que eu travo, eu vim entregar, eu vim falar. Eu sei que meu papel é esse. Então, toda vez que eu travo, eu vou lá e faço uma live, eu vou lá e faço um conteúdo, eu vou lá e libero um texto. Porque eu sei que essa energia, ela vai me ajudar a abrir, a ampliar, a destravar. Entende? Então, você pode pegar também pega essa visão, né? O texto lá, pega essa visão. E então é uns pelos outros mesmo, um sendo inspiração e sendo exemplo para o outro. E vai ter sempre pessoas que estão mais avançadas que você e tem pessoas que estão menos avançadas. Vai ter sempre isso. O seu compromisso é apoiar aquelas que estão um pouquinho mais fechadas do que você naquele aspecto e se reverenciar, se admirar, se inspirar naquelas que já abriram mais. Elas te ajudam e você ajuda as que vêm aqui. Então, é sempre um exercício de humildade, porque o outro, ele não é que ele precisa de conserto, é porque ele precisa da sua inspiração, ele precisa da sua flor. Quando você passa aqui e você vê uma flor linda, você vai olhar para aquela flor e vai falar, uau, a beleza da vida, né? Que linda flor. É uma forma de encantar. Então, a sua expressão inspira o outro e a expressão do outro pode te inspirar também. Você não precisa ficar com inveja do outro, né? E aí a gente vai repolarizando. Pode ser que a inveja não acabe de uma vez só, mas a gente vai repolarizando ela, repolarizando. E aqui é um exercício realmente de decisão diária, por ser mais amor. A meditação ajuda demais, gente. A gente não tem noção do tanto que a meditação ajuda. A visualização, esse espaço interno de a gente fechar os olhos e sentir aquilo dentro de você, isso ajuda demais. Então, se permita ir além. E deixa a vida te apoiar, a vida vai te apoiar, porque a vida te chama para ela, a vida vai te apoiar. Queira estar onde você está, olhe para você onde você está, no momento que você está, com todas as questões que você tem hoje. E diga, é suficiente para eu dar o próximo passo, é suficiente para eu avançar. A vida respira todo mundo, ela não vai fazer
distinção, né? Eu vou dar oxigênio para essa pessoa, para outra eu não vou dar, porque a outra não merece. Ó, todo mundo merece. Nós merecemos, só de nascer aqui a gente já merece. Só de nascer aqui o sol já está disponível para todo mundo, a terra, o ar, a vida. Então, é suficiente o que você tem hoje, independente do que você tenha, é suficiente para você dar o próximo passo. E vamos que vamos, decidindo pela luz do amor, passo a passo. Pela luz da consciência, passo a passo. Certo? É isso, amados. Semana que vem a gente tem outra live. Sobre o que é semana que vem? Eu não lembro. Tem que olhar lá no post. Eu fiz o calendário da semana toda. Mas semana que vem a gente tem uma próxima live do mês de julho. Aí a gente encerra o mês de julho. A gente fez 4 lives. Na verdade, a gente fez 5, que eu fiz uma adicional. Estão todas disponíveis no meu YouTube. Vocês podem olhar, podem reolhar. Todas têm uma meditação no final, para poder ajudar nesse processo de se reencontrando dentro, de se reconectando com a árvore, né? E é um conteúdo gratuito, então vocês podem compartilhar também, podem, né, usufruir da melhor forma, fazer anotações, enfim. Né? Aqui é uma entrega realmente para a vida. Se fizer sentido pro seu coração, use, porque a vida sempre nos dá aquilo que a gente precisa. Então, se chegou até você aí, é porque pode te abrir alguma compreensão. Então, aproveite, né? Estude, vá com calma, olhar de águia. Vamos para uma meditação rápida, gente, pra gente poder encerrar, né? Para eu ir pro meu próxima etapa, que é o meu trabalho. Meu outro trabalho, que eu também tô integrando, tô fazendo muitas coisas legais lá, tá? Caminhando. Então, vamos lá. Gostaram da live? Live maravilhosa. Ai, que lindo! E ó, bem na hora que eu falei, ó, a sincronicidade. Gostaram da live? Pá! Aí aparece a mensagem da Rosana. Muito bom, bom dia, Rosana de Portugal. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda todas aqui. Todas são muito bem-vindas. Então vamos lá, amadas. Rosana, em Portugal é tarde aí, né? Tem uma amiga que tá aí. Mas eu vou mandar pra ela daqui a pouquinho. Respira fundo agora. A gente vai respirar lá com o estômago, assim, ó. A gente vai jogar o ar lá no estômago, assim, ó. E respirar aqui, ó. Expandindo pra cá. Isso, alinhando a coluna, segura um pouco o ar. E aí a gente solta. Esvaziando tudo como um balão. Isso. Esvazia, esvazia, esvazia tudo. A gente de novo enche de ar. Lá na barriga, ó. Subindo para toda a caixa torácica. Segura um pouquinho. E solta devagarinho. Puxando o balão. Mais uma vez. Lá na barriga. Isso, deixa a sua coluna se preencher, abre espaço para esse ar. E aí a gente solta devagarinho. Isso. Continua esse movimento. Enquanto você respira, você imagina no topo da sua cabeça um grande sol de luz que vai iluminando o teu corpo. E quando você respira, você abre espaço para esse sol entrar. Para um holofote de luz ativar toda a sua coluna, todos os seus órgãos, todas as suas conexões. Isso. Quanto mais você respira, mais você conecta com a força desse ar. Sente ele entrar profundamente no seu coração. Sente que o seu coração é um grande palco para esse sol. Todo o seu peito vai se iluminando agora. Imagina o seu coração
ativado pela luz de um sol. Deixe esse sol se expandir dentro de você. E todo o seu peito vai expandindo em luz. Isso. Você pode colocar suas mãos em frente ao seu peito, assim. E sente a sua mão iluminando o seu coração, trazendo luz para o seu coração, que vai se tornando um grande sol. Existe um sol de luz no seu coração. E você vai sentindo que os seus braços vão se abrindo. E você pode abrir. Numa respiração, você abre os seus braços na lateral. E você sente como se os raios desse sol estivessem se ampliando para os seus braços. Lá na ponta dos seus dedos. Do seu coração, esse sol se irradia para os seus braços. E formam asas de luz. Asas de expansão. Sente o seu coração se abrindo e se expandindo para os seus braços em asas de luz. Isso. Respira, ampliando essas asas, movimentando essas asas, expandindo a luz que chega até o seu coração. Isso. E essa expansão agora desce para todo o teu corpo. Sente as suas mãos descendo para todo o teu corpo, expandindo essa luz, esse raio de sol para todo o teu corpo. Vai descendo pelo estômago, intestino, órgãos genitais, quadril, pernas. Esse sol vai se expandindo para baixo e vai atravessando a terra, nutrindo a terra com essa força dourada. A terra vai ficando dourada com a luz que você capta e você vai ativando todos os recursos da terra de abundância, de presença, de mistério. O sol vai iluminando embaixo da terra e vai preenchendo as suas raízes, tornando todas elas douradas, desfazendo todos os nós, ampliando as conexões com a Mãe Terra. E você vai recebendo os recursos da terra, suficientes para brotar tudo o que você quiser, todos os seus sonhos divinos, toda a luz da sua alma. Isso. Respira fundo e deixa essa cena se expandir dentro de você. O sol entrando no topo da tua cabeça, iluminando o seu centro cardíaco. Seus braços se abrindo em asas de luz. Essa energia descendo pelo seu corpo, indo até a terra e ativando o poder das suas raízes. Nesse lugar você percebe que você tem todos os recursos suficientes para avançar. Nesse lugar você percebe que a terra te brota, que o sol te ativa, que o teu corpo é um canal do divino aqui e que o seu coração escolhe esse amor, essa vida, esse sol, essa expansão. E nesse lugar você pode se entregar. Sustenta essa visualização, sustenta esse sentir no seu coração. Respira nesse lugar.
Cresce nesse lugar, recebe esse lugar e sente todo o teu corpo se expandir e se entregar para o fluxo da vida que te atravessa. Deixa o seu corpo todo sorrir. Isso. Sentindo a expansão. Coloca a mão direita no seu ventre e a mão esquerda no seu coração. Sente o teu corpo, a tua presença, sustentando esse lugar de expansão. Você reconhece o seu corpo como um veículo da vida. E agora você sabe que é suficiente, que é potente, que é possível. E você está completamente pronta para se acolher, se amar, se reconhecer e dar o próximo passo. Conectado por toda essa expansão e por todas as informações que vêm a partir dela. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Podem ficar aí um pouquinho mais, se quiserem. Pode sentir essa expansão mais um minuto. Se quiserem, pode trazer uma escrita sobre isso, um recado, uma visualização, um desenho, né? Captando essas informações que vêm com toda essa luz, com toda essa expansão. Energia traz informação. Energia de solar, ela traz informação de sol, de raiar, de potência divina. Então, desconecta aí e traz agora o que a vida quer trazer através de você, o que a vida quer te contar. Um excelente dia para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Gratidão.